Então, o que eu escolhi hoje para conversar com vocês é para a gente falar sobre mindset do dinheiro. O que é mindset? É uma forma, um pensamento, um conceito sobre dinheiro, né? Então, qual é o nosso conceito, qual é o nosso pensamento, o que a gente entende sobre dinheiro, tá? Até para falar a palavra dinheiro, tem pessoas que gostam ou não gostam de falar, né? Que emoção causa quando a gente usa a palavra dinheiro, né? Então, eu queria abordar um pouquinho isso com vocês, porque justamente a forma como a gente encara o dinheiro, a emoção que gera isso na nossa vida, a forma como a gente encara, determina muito o nosso resultado financeiro. Tá? Eu tenho esse entendimento que tudo que dinheiro também, eu tenho entendimento que dinheiro é uma energia, porque na verdade são ações que você toma em relação a coisas que você faz na sua vida, que vai ter resultado, positivo ou não, financeiramente falando. Então, o dinheiro acaba sendo uma simbologia daquilo que a gente faz na nossa vida, tá? Então, eu já me apresentei, mas eu vou falar rapidinho, né, para quem está chegando agora. Sou advogada, educadora financeira, sou casada com o Andrei, tenho 2 filhos adolescentes. Adoro viajar, vou viajar agora, semana que vem, com planejamento financeiro, não é uma viagem assim de última hora. Uma coisa que eu insisto muito, né, quando eu falo sobre finanças, a gente ter um planejamento, ter uma organização, procurar pelo menos se planejar, fazer acontecer alguma coisa e não deixar essa coisa acontecer com a gente, né? E porque uma viagem ela pode ser tanto bem sucedida como não, né? Financeiramente falando, inclusive. Então, eu gosto de viajar, estar em família, ler, estudar, praticar esportes. E meu objetivo, meu propósito, né, é ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com dinheiro. Eu também busco isso para mim, cada vez mais. Hoje eu também quebro tabus dentro de mim, dentro do meu pensamento, dentro do meu mindset em relação ao dinheiro, para que ele flua cada vez mais, né? Hoje eu já entendo que a abundância depende exclusivamente da gente, porque ela já existe no mundo, né? O mundo é abundante, o mundo tem riquezas. O ser humano é uma pessoa rica, ele já nasce com um equipamento maravilhoso que é o corpo humano, o cérebro, né? E a maioria das pessoas nascem saudáveis, são saudáveis, então a gente já é rico, a gente só precisa ter essa consciência, trazê-la para a nossa vida, aplicar na nossa vida, para ter a repercussão, inclusive financeira, na nossa vida também. E aí, gente, eu gostaria de abrir aqui, assim, eu vou falar, ter né, o meu speech aqui, mas eu gostaria, se alguém puder falar, o que você entende por dinheiro? Uma ou duas pessoas quiserem falar, pode abrir o microfone e explicar o que vocês entendem por dinheiro. Vou esperar aqui. Tem alguém que gostaria de falar? Vou falar. Ninguém fala, eu falo. Vamos lá, Marcos. O dinheiro, na verdade, ele é um recurso, né? Ele é um recurso para a gente poder utilizar para a gente conquistar as coisas. Mas que coisas? As coisas que a gente quer no nosso cotidiano ou no nosso prazo médio, como, por exemplo, numa viagem, que você citou, né? E o dinheiro, na verdade, ele ajuda a gente a ajudar as outras pessoas que vivem no nosso convívio também, familiar e social, dentro da sociedade também. Então, veja bem, vou dar um exemplo bem... hoje eu consegui não, resolver um problema que aconteceu, que um cachorrinho ficou abandonado aqui no meu bairro durante 10 dias. 10 dias, entendeu? E a gente colocou em grupo, né, minha filha e tal, e o cachorrinho ele achou como referência o carro da minha filha que eu deixava na frente de casa, né, e ficava dormindo embaixo. Toda vez que ia guardar, ele queria ir para dentro de casa. E eu não posso aceitar esse cachorro porque eu tenho mais 2 cadelas em casa, entendeu? E é um cachorro pequeno, né? Mas, em resumo, a gente ligou para a prefeitura, ligou para algumas associações e tudo que não pode, isso, que só se estiver debilitado, isso e aquilo, tudo envolve dinheiro, custo, gasto. Então, se você tem uma certa situação bem resolvida nessa parte, você consegue ajudar vários setores da sociedade, né? Só para encurtar esse exemplo aí, hoje eu consegui uma pessoa que ajuda também a cuidar dos animais, porque uma das pessoas
que utilizou o nosso espaço aqui do lado, que alugou esse fim de semana, sentiu-se também comovida com a situação, porque quando ela abriu o portão, o cachorro entrou lá para dentro e tal. Na verdade, a gente percebeu que o cachorro ele quer mais, não era nem tanto comida, mas era mais carinho, atenção, né? E ela falou, Marcos, eu não posso, eu tenho uns gatos que tomam conta e tal, mas se você achar alguém que consegue adotar esse cachorro, eu pago a castração, eu dou a ração todo mês. Resumindo, falou, ó, fica tranquilo, que eu vou ver se eu, no dia da minha folga, eu resolvo isso daí. Acabei resolvendo hoje, né? Liguei lá para ela, ficou tudo super contente, falou que teve um dia, assim, uma delas sabe, ela passou aqui na frente, quando o cachorro estava aqui, colocou um edredom. Então, quer dizer, eu percebo que move muito com a sociedade, mas muitas pessoas têm essa dificuldade de resolver porque tem custo. Entendeu? Então, isso é um exemplo só para você ver que muitas vezes o dinheiro ele pode ser usado tanto como bem, como para o mal, entre aspas, né? Mas isso depende muito do seu mindset, que no caso que a Fabiana está trazendo isso para a gente, da maneira como a gente vê. Então, resumindo, para não alongar muito, o dinheiro nada mais é que um recurso para a gente obter as coisas que a gente queira para nós, individualmente, familiar, socialmente, no mundo de uma maneira geral. Como ela falou, a abundância ela está dentro de nós mesmos, até porque o universo ele transborda essa abundância através da nossa mentalidade positiva. Então, a gente tem que ser positivo em tudo que a gente se propõe a fazer. Okay? Muito bem. Marli, quer falar? Pode abrir o microfone. Quando você fez a pergunta, eu vou só falar a única coisa que me veio na cabeça. Possibilidade. Maravilha. Exatamente. O dinheiro representa para cada um de nós uma coisa individual, né? Mas, gente, tudo que a gente conversar aqui não tem certo, não tem errado, tá? São possibilidades, como você falou, tá? Mas em termos de dinheiro mesmo, o que ele é? Eu vou aqui para uma parte mais técnica, porque a gente sabendo identificar o que é o dinheiro e como a gente se relaciona com ele, que é como a gente, né, como a gente pensa em relação ao dinheiro, ajuda a gente a lidar melhor com ele, tá? Então, o dinheiro, ele é... peraí, cadê? Como é que eu faço aqui para ir? Aqui. É uma moeda de troca, né? Ele foi inventado há milênios atrás para fazer troca de mercadorias, que antigamente, né, as pessoas produziam os seus artesãos, a produção agrícola, a produção de animais, né, e aí as pessoas trocavam, davam um valor para aquilo e trocavam os bens. Então, ele acabou trazendo para o dinheiro, né, que no começo eram moedas, depois foi evoluindo, pedras de ouro e tudo mais, e aí ele acaba sendo uma moeda de troca, então ele representa uma moeda de troca. E hoje no mundo existem vários tipos de moeda, né? Tem até moedas digitais, criptomoedas, moedas... Aliás, as moedas, se pensar em dinheiro em espécie, ele está quase em extinção. Representa só 6% de todo o dinheiro que é movimentado no mundo, 6% é em espécie, o resto é tudo digital. Ele é uma reserva de valor, porque ele guarda um valor, né? Ele representa um valor suficiente para fazer essas trocas, tá? Então, você pode utilizar o dinheiro como uma forma de fazer um patrimônio, né? Você ter um patrimônio através do dinheiro. E também representando em números quantificando as coisas, né? Por exemplo, quem vai comprar uma casa consegue quantificar quanto de dinheiro representa aquela casa. Então, acaba sendo unidade de medida. Então, como a gente hoje está falando sobre o dinheiro e como nós nos relacionamos com ele, eu aqui elenquei algumas crenças sobre o que é o dinheiro, como a gente entende o dinheiro, como a maioria das pessoas entende dinheiro. Eu falo como a gente, porque muitas coisas que eu vou falar aqui, eu também já pensei, e eu procuro trabalhar isso dentro de mim. E muitas pessoas vão se identificar com uma coisa ou outra, ou até outras crenças. Eu vou elencar algumas aqui, vou fazer alguns comentários. Se vocês tiverem alguma crença que vocês já ouviram falar ou que vocês acreditam
que possa, ou tenha feito em algum momento da vida de vocês, ela tenha sido dominante, tenha sido uma forma como você se relacionava com o dinheiro. Eu gostaria que algum de vocês, se acontecer isso, comentar comigo para a gente falar a respeito também, tá? Então, tem muita gente que fala, ai, dinheiro não cresce em árvore, porque está gastando muito. Onde que eu vou arranjar dinheiro, né? Dinheiro não cresce em árvore. Eu lembro que eu via muito isso quando era criança. E a gente acaba associando isso, né? Dinheiro não é fácil, né? Ele não está disponível, né? Eu não posso pegar ele, que nem minha jabuticabeira aqui está dando até uma leva de jabuticaba fora de temporada. Não é que nem uma árvore que dá, não nasce em árvore. Você não pode pegar dinheiro a qualquer momento, né? Essa é uma das crenças muito comuns. Outra, um bom emprego traz segurança financeira. Então, relacionado aqui, eu só vou ter segurança financeira se eu tiver um bom emprego. Isso acaba, né? É uma ideia. Quem tem dinheiro é mau ou egoísta? Isso a gente entende que vem muito, né, de uma cultura que vem vindo de séculos, com muita influência religiosa, né, que levam a parte do dinheiro associando a pessoas más ou egoístas, as pessoas que têm dinheiro. Quem tem dinheiro seria desse jeito. Dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro é meio de troca, ele é unidade de medida, reserva de valor, e ele é a raiz de todo mal. Dinheiro é sujo. Quantas vezes, tudo bem, né, que você pega uma cédula, na época que eu utilizava mais a cédula, ele pode estar sujo, que várias pessoas pegam nele e vai para vários lugares, você não sabe para onde passou, ele pode ter lá um certo contaminação. Pensando por esse aspecto, sim, né, você pega o dinheiro e depois lava a mão, mas não que ele é sujo, né? Então, tem muito conceito tem muita crença sobre que dinheiro não é legal, que dinheiro não é bom, que dinheiro é sujo. Se eu ganhar muito, posso perdê-lo. Essa é uma crença que bloqueia a abundância, né? Bloqueia a abundância. Para ganhar muito dinheiro, você tem que trabalhar muito duro, que relaciona o fato de ter dinheiro ao trabalho de esforço, de sacrifício. Quando, na verdade, a gente deve trabalhar com felicidade, e o dinheiro vai ser a remuneração do nosso trabalho, daquilo que a gente entrega, né? Eu sou pobre, mas sou limpinho. Quer dizer, relacionado ao dinheiro sujo, né? Pessoas como eu não enriquecem. E o que é riqueza? O que se entende por riqueza? É só riqueza financeira? A gente aqui hoje está falando sobre o dinheiro, mas você pode ser rico, ter uma vida bem abundante e ter prosperidade financeira. Não é espiritual ter muito dinheiro. Qual a relação entre dinheiro e espiritualidade? Por que uma pessoa com dinheiro não pode ser espiritualizada? Tem alguma outra crença que vocês ouviam muito quando criança, ou tem ela com vocês que possa estar atrapalhando a relação com o dinheiro? Alguém gostaria de falar? Senão eu toco aqui, toco o barco. Ó, gente, ninguém levantou a mão, eu vou seguir. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a gente até pode ter uma crença dessas dentro da gente, que às vezes vem da educação que a gente teve, às vezes é uma cultura familiar, é uma cultura da sociedade. Aqui eu estou falando, a gente está no Brasil, né? É uma cultura que veio de miscigenação de vários povos, né? Um país de apenas 500 anos, né? Considerando toda a colonização que foi feita aqui. Então, a gente herda muito do que vem sendo passado desde a nossa colonização, né? Então, a crença que existe coletivamente no nosso país, ele é semelhante entre as pessoas. O que leva, que eu vou até comentar agora, que
70% da nossa população é endividada, não sabe lidar com dinheiro. E não sabe lidar com dinheiro por falta de conhecimento, por falta de cultura, por falta de educação, por falta de falar sobre dinheiro, por falta de ter o dinheiro como parte da vida. Aliás, a gente não nasce, a gente estava falando, né? O Marcos estava falando da história do cachorrinho, que é um custo, tudo gera custo, tudo tem um custo na vida. Então, o dinheiro faz parte da nossa vida, então a gente tem que encarar, falar sobre ele. E se tem alguma coisa do dinheiro que nos está incomodando, então a gente tem que descobrir o que é e sanar isso para deixar fluir. Porque eu tenho a crença que dinheiro também é energia. Dinheiro é consequência das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então, esse fluxo de energia, para ser abundante na nossa vida, a gente precisa permitir que ele venha. E muitas vezes essas crenças, que a gente pode até colocar se fossem crenças limitantes ou crenças que a gente acredita que estão enraizadas no nosso inconsciente, por vezes a gente nem sabe por quê, atrapalham esse fluxo de dinheiro na nossa vida. Então, uma das formas da gente lidar com isso é aprender a lidar com esse tipo de pensamento. Hoje eu vou até exemplificar, que eu estava fazendo uma mentoria, e aí ela conseguiu, né, quitar suas dívidas e começar a investir. Isso, para mim, me deixa muito feliz, porque a pessoa está mudando de patamar. Mas aí ela fez um comentário assim hoje comigo, nossa, eu tenho medo de mim. Eu falei, mas por que você tem medo de você? É porque eu tenho medo de gastar todo o dinheiro que eu recebo. Eu falei, olha, vamos pensar sobre isso. É uma crença, ela tem crença de que tudo que ela ganha, ela gasta. Lembra que a gente viu uma dessas crenças? Tudo que eu ganho, eu tenho medo de perder. Aí eu falei, não, vamos trabalhar. Você é uma pessoa capaz de gerar sua renda. Você tem que ficar muito feliz com você mesma, porque você gera dinheiro para você, para pagar suas contas, para fazer seus planos, realizar seus sonhos. Então, quando a gente deixa de ter essa energia negativa conduzindo a gente começa, as coisas até começam a fluir melhor. Então, a forma como a gente pensa sobre dinheiro vai influenciar muito com a forma como a gente recebe e gera esse dinheiro. Tá? Então, se a gente tem uma dessas crenças, a gente pode fazer uma observação, uma vírgula, e modificar ela. Então, eu falei, não, você não precisa ter medo de você, você tem que ter orgulho de você, porque você saiu das dívidas e agora você é uma investidora. Então, a gente tem que... Isso leva tempo, gente, não é de um dia para o outro. Mas se a gente persistir nesse pensamento, nessa mudança de atitude que vai levar a gente a gerir melhor nosso dinheiro, ele começa a fluir melhor entre a gente. Então, como que a gente muda essas crenças? Fazendo exatamente isso, ressignificando o que elas significam para a gente. Então, tem a crença aqui, deixa eu mudar aqui, setinha. Ô, Fabi. Oi. Desculpa que minha internet estava ruim. Falando nessas crenças, eu tenho uma crença e quero que uma pessoa que está aqui escondida aqui na sala, se você me permite, que ela fale dessa crença, se é verdade que essa crença te leva essa crença que o dinheiro te leva às alturas. Para quem será essa pergunta aí? Hein, Márcio? Para quem é essa pergunta? Será que o dinheiro te leva às alturas mesmo? Alô, Torre, chamando o Márcio. Estou aqui, sim. Desculpa, que o celular estava longe de mim. Maravilha. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Estou aqui fazendo algumas coisas no quarto, e por isso eu estou com a câmera desligada, mas estou no áudio aqui. Eu vou prosseguir, aí o Márcio com certeza vai dar uma super palhinha para a gente, viu, Fred? Com certeza. Boa, Fred, leva às alturas. Literalmente, né? Daqui a pouco o Márcio explica por quê. Valeu, estou no áudio aqui, estou ouvindo vocês. Vocês estão vendo meus slides aqui? Sim, como podemos ter? Dinheiro fornece oportunidade. Então, a gente pode mudar. O dinheiro, ele fornece oportunidade de crescimento. Ele é uma segurança... Oi? Tá no primeiro slide ainda. Eu acho que não está passando. Não está passando para ninguém? Não está passando não, Fabi. Tá no primeiro ainda. E agora, vocês estão vendo? Agora foi. Gente, perdão. Agora perfeito. Vamos lá. Deixa
na tela cheia, que acho que dá para ver melhor o texto aí. Então, se eu colocar na tela cheia, ela estava, ó. Só um minutinho. Vocês estão vendo agora? Vocês estão vendo, Andrei? Sim, Está aparecendo? tá na tela, Dinheiro? tá. Sim, Como sim, tá. podemos mudar essas crenças? Dinheiro fornece oportunidade. Vocês estão lendo essa frase? Não. Dinheiro fornece oportunidade de crescimento. Tá. Nossa, pra festa, mãe. E agora, qual que é a próxima, Fred? Segurança financeira pode ser alcançada de muitas formas. Ah, então tá, então voltou. Então lembra quando a pessoa fala que só o trabalho traz segurança, só o emprego, né? Um bom emprego traz segurança financeira? Não, segurança financeira pode ser arrumada de várias formas. E eu vou dar no final aqui dessa nossa conversa uma das formas de você começar a ter essa segurança financeira. Dinheiro e criatividade nos permitem ajudar os outros, tá vendo? O fluxo de dinheiro, a historinha lá do Marcos. O dinheiro foi instrumento para ajudar a sair de uma situação e ajudar as pessoas. Dinheiro vai para as pessoas que respeitam e cuidam dele. Eu lembro uma vez um tio meu falou assim, nossa, dinheiro não aceita desaforo. Gente, eu era criança quando eu vi isso. E tem fundamento. Se você respeita essa energia, se você cuida dele, ele vai para você, né? Ela É a única vem coisa que eu escutei. fica. A vida inteira, meu pai falava isso para mim. Por isso que a gente tem que respeitar o dinheiro, porque não o dinheiro como dinheiro, né, moeda tal, mas como a energia que ele representa, né? Como aquele fluxo que passa na nossa vida, porque passa, ele tem que estar sempre circulando, ele não pode ficar parado, a gente também vai falar isso daqui a pouco. Eu mereço ser rico, né? Todo mundo merece ser rico, ter abundância, ter saúde. Todo mundo não merece ter saúde? Todo mundo não merece ter felicidade? Por que todo mundo não merece ser rico? E rico financeiramente também, falando. Eu sou inteligente o suficiente para ganhar muito dinheiro. Todos nós temos essa capacidade de gerar dinheiro, de ganhar dinheiro. Meus sonhos se tornam realidade. Um dos grandes benefícios do dinheiro é transformar sonhos em realidade, porque é uma excelente ferramenta para auxiliar nisso. Muitos sonhos, às vezes, nem precisam de dinheiro, mas o dinheiro, muitas vezes, vai ser instrumento para que você esteja bem para realizar esse seu sonho. Eu sou um sucesso financeiro. Você não gera renda, você não é criativo, você não é inteligente, você não é saudável. Então, nós podemos ser um sucesso financeiro. Outra pensamento que você pode ter. Com um fluxo de caixa saudável, eu ainda posso ser criativa e espiritual. Lembra quando vinha na outra crença limitante, né? Falando que a pessoa com dinheiro não poderia ser espiritual. Muito pelo contrário, quando ela não tem essa preocupação de ter que ganhar o pão de cada dia para colocar comida no prato, que a única preocupação dela é ter o dinheiro para comprar comida, ela consegue se liberar desses compromissos básicos e ter uma vida mais espiritualizada, não precisa estar tão enraizada com o dia a dia ali para resolver a situação, porque pessoas quando a gente tem um problema, a gente não consegue fluir, né? E o dinheiro muitas vezes é o problema. Então, se a gente consegue fazer ele gerar bem na nossa vida, a gente consegue ter uma vida mais leve. A riqueza de uma pessoa pode ajudar outros que estão em desvantagem. O dinheiro faz o bem. Quanto bem no mundo o dinheiro não gera? Riqueza e bondade andam juntas, sempre. Lógico que também você não precisa necessariamente ser dinheiro para ser uma pessoa boa, mas isso tem que ser nato, né? Tem que ser nato e pode ser desenvolvido também. Mas a riqueza e a bondade andam juntas. Elas são armas poderosíssimas para fazer o bem. Dinheiro pode nos ajudar a superar circunstâncias difíceis da vida. Quantas vezes o dinheiro não nos tira de algumas dessas situações delicadas? Ou o dinheiro faz com que essas situações que aconteçam na nossa vida se resolvam de uma melhor forma, mais branda, que não traga tantas marcas na nossa vida, né? Então, o dinheiro a gente pode utilizar como essa ferramenta para transformar essa abundância na nossa vida. Deixa eu mudar aqui. Eu clico, Andrei, não vai. Aqui. Pessoas ricas desfrutam da vida.
Aí lembra que eu comentei? 71% das pessoas são endividadas. E apenas 10% dessas buscam orientação para sair dessa situação. Então, uma das formas da pessoa sair do endividamento, é ela querer sair do endividamento também. E para isso, é fundamental ter o pensamento de que ela pode, que ela vai fazer o que tiver que ser feito, de forma lícita, para sair desse endividamento. E ter uma vida próspera, abundante, de dinheiro na sua vida. Tá? Aí eu quero abordar agora com vocês um pouquinho da roda da abundância, né? São 4 frentes de como a gente lida com dinheiro, né? Sobre ganhar dinheiro, gastar, economizar e investir. Quando eu falo ganhar, estava até aqui trocando uma ideia com o Andrei, é uma forma ampla, tá? Porque dentro de ganhar, tá, posso gerar dinheiro, né? Geralmente, quando a gente trabalha, seja prestando serviço, seja vendendo produto, trabalhando para alguma empresa, a gente está gerando o nosso dinheiro, a gente está fazendo o nosso dinheiro. Ganhar dinheiro é quando você ganha um dinheiro de uma herança, de um prêmio. Hoje o Kevin, meu filho, foi fazer uma gentileza com a avó no shopping e a avó deu R$100 para ele ganhou R$100. Isso é uma forma de ganhar, né? De certa forma, ele foi despretensiosamente fazer uma companhia e aquela coisa de vó que dá o dinheirinho escondido, deu lá os R$100 para ele. Então, a forma de gerar dinheiro, isso é fundamental. Não dá para a gente também ser próspero e rico se a gente não gerar dinheiro. A gente tem que ter a nossa parte nessa tarefa de gerar o dinheiro da nossa vida. E aí, como a gente gera o dinheiro na nossa vida é que vai transformando as etapas da nossa vida dessa parte financeira, né? Geralmente, quando é jovem, está começando a vida, gera o dinheiro para pagar suas contas, ao longo apesar que hoje com muitas startups acontecendo aí, de jovens já, desde agora, já tem, recebem dinheiro, né? De várias fontes de renda aí para gerar esse dinheiro de uma forma mais tranquila. Então, ao longo da nossa vida, a gente tem essas oportunidades, é a nossa missão trabalhar e gerar dinheiro, né? Gerar, ganhar, receber dinheiro. E também influencia muito a forma como a gente gasta esse dinheiro que a gente recebe. Então, aqui eu não vou me adentrar muito, mas é uma das áreas que eu atuo, é como que você gasta o dinheiro. A gente tem várias formas, né? A gente tem despesas fixas, despesas variáveis, despesas eventuais, que a gente tem que coordenar dentro do nosso dia a dia, da nossa vida, para que elas estejam em sintonia com o que a gente recebe. Se a gente não recebe o suficiente, a gente dá um jeito de receber mais ou reduzir os gastos, para que a gente não gaste mais do que ganha, isso comprometa a nossa saúde financeira, comprometa a forma como a gente vive e tudo mais. E é importante também economizar, né? O termo realmente economizar, é juntar, poupar, você ter uma reserva, tá? É importantíssimo, faz parte da roda da abundância. E é esse tema que eu vou falar mais especificadamente sobre economizar, sobre poupar, sobre ter uma reserva. Porque também, gente, não adianta nada a pessoa ganhar muito e não gastar, não economizar, não investir. Ela fica lá só recebendo, não vive. Tudo tem na vida tem que ter um equilíbrio, que é o tema aqui dos nossos encontros daqui para frente, né? A roda da vida, a gente ter o equilíbrio em todas as áreas da vida. E dentro da parte financeira também tem que ter um equilíbrio entre todas essas formas de lidar com o dinheiro. E também não adianta nada economizar dinheiro, juntar dinheiro, trabalhar, não gastar e não investir. Porque senão esse dinheiro aqui, essa economia, ela vai ficar que nem aquele tesouro dentro né, aquelas moedas dentro do tesouro que está lá no fundo do oceano que não serve para nada. O dinheiro, essa economia tem que gerar alguma coisa, ela tem que circular, né? E muitas vezes é investindo. E quando eu falo de investimento, gente, não é só investir em ativos de renda fixa, renda variável, ou seja, até em ativos de imóveis, de gado, é investir em si mesmo. Investir em conhecimento. Então, o dinheiro também é para isso, investir em lazer, investir em saúde, investir na família. Então, a roda da abundância, ela gira, é para girar de uma forma equilibrada. O grande lance aí do mindset do dinheiro é a gente aprender a lidar com essas 4 ações
de uma forma equilibrada. Esse é um desafio, né? Quando a gente começa a vida financeira, a gente está mais preocupado em ganhar e gastar, né? Quando você é jovem. E depois a gente começa a economizar. Muitas vezes, só lá na frente, começa a pensar em investir, pensando no futuro, querendo preservar alguma coisa para continuar tendo uma qualidade de vida que se tem desde jovem. Mas essas 4 ações, o ideal é que elas vivam em equilíbrio. A gente saiba gastar bem, a gente consiga receber mais e saber investir melhor, né, através das economias. É fundamental girar essas 4 ações para que essa abundância financeira entre na nossa vida. E quando eu falo dessa questão de economizar e investir, a minha bandeira é a reserva financeira. O primeiro investimento de qualquer pessoa é uma reserva financeira. Para que ela serve? Ela serve para os momentos, ela serve para várias coisas. Estou falando de reserva financeira de uma forma ampla, tá? Ela pode ser considerada uma reserva para os momentos de desafios, de necessidade, por exemplo, você trabalha, é chefe de família, e você é cometido de uma doença que você vai ter que ficar sem trabalhar, seja autônomo ou não, né? Seja funcionário, seja um empreendedor, as rendas diminuem. E muitas vezes com doença os gastos aumentam. E como que você vai continuar tendo uma vida tranquila, saudável, se você não tem uma reserva de emergência para passar essa situação? Porque, na verdade, esses ciclos, né, dessa roda da nossa vida, esses ciclos de altos e baixos sempre acontecem. E eu não vou falar nem de imprevistos, coisas acontecem na vida de cada um de nós que não dava nem para imaginar, seja de uma forma coletiva, né, como uma pandemia, ou seja de forma individual, coisas que acontecem, um acidente que acontece, né, um telhado que quebra, alguma coisa que aconteça aí, que vocês, cada um, com certeza tem uma história, vai pular o pula-pula e quebra o pé, né, você fica afastado de nem poder andar por 2 meses. Então, cada um vai viver uma situação particular de coisas que acontecem na nossa vida. E tem muito a ver, se a gente tem uma reserva, um dinheiro guardado para a gente passar por essas fases, porque essa fase ruim, essa fase desse desafio também vai passar. Faz com que a gente consiga chegar na próxima fase mais tranquila, mais amena. Porque a nossa vida é feita desses ciclos, como eu falei. Então, a grande lance dessa reserva financeira é fazer com que a gente consiga passar por esses momentos desafiadores até chegar na fase de abundância, na fase de prosperidade. Então, para isso que ela serve. Então, tem a reserva de emergências, tem a reserva de oportunidade, que é você ter um dinheiro para alguma coisa, algum evento que aconteça na sua vida, que é uma oportunidade de algum negócio, para você prosperar, para você progredir. Falando em empreendedor, né, que nossos encontros são para empreendedores, a maioria daqui é empreendedor, tem seu próprio negócio, ou empreende dentro do trabalho que está, né, para outra pessoa. Quantas vezes não aparece uma oportunidade, de repente, né, que nem o Del lá, que tem a melhor padaria aqui da cidade de São Carlos, de repente quer comprar um equipamento mais moderno para fazer um determinado produto, e aí não tem a reserva financeira, reserva de oportunidade para investir nisso, e muitas vezes tem que, fazer algum endividamento para ter esse equipamento. Então, aqui, essa reserva financeira, essa reserva de oportunidade, essa reserva de emergência, ela serve justamente para a gente passar por esses momentos e aproveitar as oportunidades, porque elas também aparecem na nossa vida. E quando a gente tem o recurso financeiro, a gente consegue tomar uma decisão mais assertiva, porque as decisões que a gente toma em relação do dinheiro, elas são muito emocionais. Elas dependem muito do nosso estado de espírito. Se você está numa situação delicada, com falta de dinheiro, muitas vezes alguma decisão que você vai tomar possa comprometer ainda mais o seu orçamento, né, as suas finanças. E como que a gente faz isso? Primeiro eu vou falar como é que se calcula, né? Geralmente, a recomendação, né, de uma reserva financeira, para quem não tem, recomendação para fazer,
é saber o seu custo de vida. Quanto que é o custo de vida, né? Pensando na sua família, pensando nas contas que você tem por mês, que não dá para não pagar. Quanto custa isso na sua vida? Até a empresa também precisa ter essa reserva financeira. Quanto que representa isso para você por mês? Aí você pega esse valor, vamos supor que um custo de vida para uma pessoa seja 5 mil reais. Como que ela calcula esse custo, essa reserva financeira? Pelo menos 6 vezes esse valor é um dinheiro que ela tem que ter reservado para essas emergências, esses fatos que acontecem na vida. Então, para uma pessoa que tem um custo em torno de 5 mil reais, ela tem que ter no mínimo 30 mil reais investidos numa aplicação que tenha uma liquidez rápida, né, que não vá colocar, por exemplo, comprar um imóvel, vou pegar o meu, que nem a Marília comentou aqui no começo da nossa conversa, pegar esses 30 mil, vou comprar um carro, e aí eu vou deixar o meu dinheiro guardado no carro. E aí você precisa do dinheiro, aconteceu um imprevisto, quebrou o pé, precisa tomar um remédio, fazer uma operação que não está coberta pelo plano, alguma coisa assim, você precisa do dinheiro, pô, até vender o carro, até saber o valor, às vezes vai vender por valor a menos, porque você precisa vender rápido, então você vai perder dinheiro, né, do valor que você investiu, então não, esse dinheiro, essa reserva financeira, ela tem que estar numa aplicação que renda, que cubra a inflação e que esteja disponível para você sacar na hora que você precisar, tá? E como montá-la? Se você não tem, fazer um plano financeiro, descobrindo os custos da sua vida, quanto que você gere, o que você pode fazer para organizar essas contas para que você comece a montar a sua reserva. E quando você começa a montar a reserva, você já está investindo. Muitas pessoas que eu atendo, o primeiro investimento delas realmente é a reserva financeira. Isso vai ganhando corpo, né? Cada 100, 200, 500 mil reais que a pessoa vai conseguindo economizar, vai conseguindo juntar, vai trazendo uma tranquilidade, uma confiança de que ela pode enfrentar os desafios que vierem, que ela tem os recursos para passar por aquilo, mesmo que de repente não sejam suficientes, mas ela já está construindo, ela está confiando nela mesma que ela consegue resolver aquela situação, tá? Então, aqui fica a minha dica, quem não tem uma reserva de valor para passar por esses momentos, e depois dessa reserva também a gente associa para os planos de vida, né? Você fazer economias suficientes, lembra da economia de investir, gerando daquilo que você ganha, controlando o que você gasta, para você também realizar os seus sonhos. E aí vai sendo um processo. Dá para fazer tudo junto, dá para fazer separado, conforme a disposição da pessoa. Então, essa era a minha contribuição para vocês hoje, tá? Agora eu vou descompartilhar os slides. Eu quero falar que eu estou muito feliz aqui de conversar com vocês, é um assunto que eu adoro bastante de falar, tenho aprendido bem, bastante, aplicado na minha vida. Muitas coisas do que eu falo eu procuro fazer no nosso dia a dia aqui, a família também, entra na linha comigo. E eu faço mentorias Faço mentorias com educação financeira, na parte de organização, planejamento e investimento. Então, gratidão por estarem aqui. Eu vou descompartilhar e coloco à disposição e vamos falar sobre o dinheiro nas alturas. Esse tema é do Márcio. Eu não vou pegar esse Boeing, não, hein? Eu não vou pegar esse Boeing, não. Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí, não? Opa! Então tá bom. Eu acabei de acordar aqui, é dia, ó. Estou na Coreia aqui. Bom estar com vocês. Marcos, deixa eu só falar. Parabéns. O Marcos, obrigado. O Marcos falou, nossa, outro dia tinha alguém de Montreal, hoje tem gente da Coreia, Marcos, olha só. É sério mesmo? Coreia do Norte ou do Sul? Espero que seja do Sul aí, né? É do Sul. Tô na do Sul, tô na do Sul. Porque a do Norte Apesar que eu estou bem complicado, pertinho da né? fronteira aqui. Estou mais perto da Coreia do Norte do que São Carlos, Sim. estado de São Paulo. Velho. Legal. A gente decola já, e sempre que a gente decola, né, quando decola no sentido norte, depois a gente faz as curvas, a gente olha para o norte assim, já dá para ver a Coreia do Norte. É muito louco isso. Eu assisto os filmes da Coreia do Sul todos, eu adoro a cultura e os filmes. Eles são demais, eu sou suspeito para falar, é demais. Eu amo. É muito legal. Eu aprendo muito com eles. Educação, né? Deixa eu mudar minha visão aqui. Então, Fabi, parabéns pela sua apresentação, muito legal. A educação financeira
Acho que uma das melhores maneiras da gente poder ajudar nosso povo no Brasil é através da educação financeira, porque a notícia que eu tenho para dar para vocês é que sem dinheiro a gente não faz nada na vida. Isso não é ser materialista, isso é uma coisa que a gente sabe, isso não é ser mesquinho, isso não é ser escravo do dinheiro, é entender o valor do dinheiro. E você colocou no começo da sua apresentação três características do dinheiro que vem da escola austríaca, né? Reserva de valor, meio de troca. Então, a gente tem, dentro dessa perspectiva, só quero fazer uma colocação aqui, eu quero convidar vocês para uma viagem mas uma viagem bem longa, tá? Bem alta. Assim. Eu estava vendo uma apresentação tentando entender um pouquinho mais o nosso papel no mundo, né? E aí eu estava vendo um conceito chamado ano galáctico. Vocês já ouviram falar disso, não? O tal do ano galáctico. Vamos lá, vamos comigo aqui. O ano galáctico, tá? Vocês vão entender por que eu estou chegando nesse bate-papo para a gente falar de dinheiro. Por que tem a ver ano galáctico com dinheiro, né? O ano galáctico é o tempo que o Sol leva para dar uma volta inteira no centro da galáxia. Então, a gente está aqui no sistema solar, esse sistema solar com o Sol no meio, né? Tem gente que achava no passado que era a Terra que estava no meio, a gente sabe que é o Sol. Ele leva um ano galáctico para dar a volta no seu núcleo, certo? Muito bem. Um ano galáctico, eu tive que pegar a anotação aqui, porque eu não lembrava de cabeça, ó. 250 milhões de anos no nosso tempo, né? O nosso sistema solar leva para dar volta 250 milhões, para dar uma volta completa na nossa galáxia. Há uma velocidade de 828 mil quilômetros por hora. Então, a gente aqui agora, tá? Todo mundo junto aqui, a gente está viajando a 828 mil quilômetros por hora, nesse momento, tá? Dentro do nosso sisteminha solar, que está dando a volta no seu núcleo, junto com o Sol, e vai levar 250 milhões para a gente dar uma volta. Uma volta na nossa galáxia, na nossa. Estima-se hoje que existem 2 trilhões de galáxias no universo. Cara, de arrepiar. A gente tem o diâmetro da nossa galáxia aqui, é de 100 mil anos-luz, tá? Ou seja, velocidade da luz 350 km por hora, né? Então, um ano-luz, você tem que viajar um ano a 350 km por hora, entendeu? Para atingir essa distância. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, por que eu estou falando desse monte de número louco aqui? Vamos e a gente quer ficar rico da noite para o dia, né, Márcio? Não. Sabe o que acontece, pessoal? A conclusão que eu chego aqui é que a gente tem uma abundância imensurável de energia à nossa volta. Assim, a gente não tem como mensurar a disponibilidade de energia que existe no universo. É impossível. Na nossa mente, né, o que a gente tem, a gente não consegue chegar nessa. Por que eu estou falando isso? Porque dinheiro é energia. Dinheiro é simplesmente uma maneira que nós, Homo sapiens, aqui inventamos de canalizar essa energia, reserva de valor. É uma maneira que a gente achou de possibilitar uma troca, né, entre os seres humanos, entre o que eu faço, o serviço, a energia que eu gasto com outra pessoa. Então, se a gente partir desse princípio que dinheiro é energia, dinheiro é abundância. E todo mundo tem direito. Pô, mas por que eu não tenho dinheiro? Porque você não sabe usar a sua energia. Porque você não sabe usar a sua energia. Não adianta. Não adianta entrar na internet e ficar vendo vídeo de porcaria o dia inteiro. Você está jogando fora a sua energia. Então, consequentemente, o dinheiro ele não vai vir para você. Ah, por que eu sou miserável? Por que a gente tem tudo, né, Fabi? Muito legal essas quebras de paradigma que você coloca. Porque nada mais é do que a gente entender a importância de valorizar essa energia, né? Tudo que nós somos, é só você olhar em volta de você, a gente já falou isso aqui, tudo que nós somos é energia, tá tudo. Não existe todos os alimentos. Quando você está comendo uma folha de alface, você está comendo energia do sol. A gente falou isso aqui semana passada. Né? É muito louco. Então, assim,
o dinheiro é a causa, como é que você colocou aquela crença limitante? O dinheiro é a causa de todos os males, né? Isso, Não tem é. gente que A causa acredita. dos males é o ser humano. É o que A você religião, faz, o que as a pessoas religião não é fazem. um problema, o problema é o religioso, né? A política não é um problema, a política é importantíssima na vida da gente. O problema são os políticos, alguns políticos, não todos. Então, qualquer forma de generalização ela é muito perigosa, né? Então, quando eu passei a entender que dinheiro é energia, eu passei a entender o que eu estou fazendo com essa energia. Então, o pulo do gato aqui que eu vejo de investimento é o quê? É você fazer essa energia trabalhar para você. Então, você, ser humano, exerce um trabalho. Muito bem, você exerce um trabalho. Esse trabalho, também a gente já falou aqui, a gente pode traduzir em unidade de medida, né? O que é o trabalho? Você coloca num espaço de tempo, 1 hora, pela quantidade de energia que você vai utilizar naquela hora. Isso é resultado, vai te gerar um trabalho. E a gente é remunerado por isso. Por que algumas pessoas ganham mais? Porque dentro daquela unidade de hora, você tem uma energia de qualidade. Quanto maior a qualidade dessa energia trabalhada, maior vai ser a remuneração. E como é que eu melhoro essa qualidade aqui, ó? Com conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, você vai poder, dentro desse conhecimento, trabalhar numa hora, que é o trabalho, e isso aqui vai ser remunerado pela sociedade. Então, naturalmente, a sociedade achou que lindo isso, a sociedade, o mundo, né? O homem achou um meio de materializar a energia e fazer essa troca. Ó, eu tenho um pouquinho de energia aqui e eu preciso comer, então eu vou no mercado, eu pego essa energia aqui, que foi do meu trabalho, né? Vou lá no mercado e troco essa energia por comida. E essa comida aqui é energia, reserva de energia. Do sol, tudo é sol, tudo vem do sol, né? Então, só para, enfim, se deixar aqui, né, você sabe que eu me empolgo, pessoal. Então, só queria a minha contribuição, colocar isso para a gente. Qual é a qualidade de energia que você trabalha na sua vida? O que você está fazendo? São 86.400 segundos que a gente tem por dia, pessoal. Lembra desse número, 86.400 segundos. Isso não volta. Ah, mas nós... né, a gente vem de uma doutrina espírita, alguns de vocês também, a gente sabe que isso aqui é uma das nossas vidas, mas essa vida presente são 86.400 segundos que a gente tem por dia. Então, o que a gente está fazendo com esses segundos? Está jogando no lixo? Está jogando energia no lixo. E tudo bem também, né? Jogar no lixo de vez em quando. Não pode jogar tudo, porque senão você vai ficar sem energia, vai ficar sem dinheiro. Então, eu acho que E aí, Márcio, até vou complementar o que você falou. Quando você usa esse seu tempo para gerar essa energia com aquilo que te deixa feliz, aí você é abundante, próspero, aí ninguém te segura. Eu acredito que esse é um dos objetivos, você transformar esse tempo que você gera essa energia, né, com as coisas que te realizam. Mesmo que você ainda não esteja no ápice daquilo que você te realiza, mas a caminho, entendeu? E o conhecimento, estudo, aprimoração te leva a isso. Você pegar, por exemplo, pega o celular, né? O celular tem energia, você só vai conseguir usar o celular se você tiver energia nesse celular. E se você usar ele bem, né, de maneira otimizada, você vai conseguir, né, realizar tudo que você quer no dia com o teu celular. Então, ele é um meio, assim como o dinheiro. Então, se você utilizar ele mal, você vai usar do mesmo jeito. A energia vai embora do mesmo jeito. Mas uma hora ele acaba. Uma hora essa energia acaba. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é: como eu estou gerenciando a minha energia? Que é a maneira como você vai gerenciar o seu dinheiro. E aí, para que a gente tenha prosperidade, uma vida longa, próspera, a gente precisa saber como fazer a reserva dessa energia, porque ainda bem que a gente achou meios de conservar essa energia para a longevidade. E, melhor ainda, o que é investir? Investir é você fazer essa energia se multiplicar. Não se multiplicar, né? Porque a energia, na verdade, ela é constante, mas assim, é você acumular, energia atrair mais energia para você. E aí você pode viajar, como você falou que você gosta muito de fazer, né? Queimando a sua energia, não só a energia física daquele momento, que você vai estar se deslocando, mas a energia você guardou nas tuas costas, ali na sua bateria, né? Então, pessoal, eu não vejo, na minha ignorância aqui, eu não vejo outro caminho para a prosperidade a não ser fazer uma boa gestão de recursos de energia. E um desses recursos de energia é o dinheiro. Simples assim. Faça uma boa gestão do seu dinheiro. É o seu suor, é o seu trabalho, são os seus 86.400 segundos.
Então, honre o seu... Por isso que o trabalho é tão nobre na vida da gente. Por isso que a gente precisa trabalhar. Claro! Por quê? Porque é a sua energia que não volta. Então, trabalhar em alguma coisa que você não gosta, ou fazer algo que não vai somar para a sociedade, você está jogando energia fora. E essa energia não volta. Ela está aí, ela foi para algum lado. Como a gente fala, o dinheiro só troca de mão, né? Não é verdade? O dinheiro só troca de colo. É verdade. Por quê? Porque a energia está aí, ela só troca de mão. A energia, ela está aqui, ó. A gente está fazendo essa troca de energia. Então, a energia, ela circula. O dinheiro é a maneira que a gente achou para materializar essa energia circulando. Tá? Márcio, eu vou até fazer uma outra complementação, que eu estou lendo esse livro aqui. A Marli vai falar, depois a Marli fala. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, Psicologia Financeira. Não sei se vocês já viram, é bem, bem bacana. E tem um ponto que fala assim, e quando... Mas assim, se é abundante, energia é para todos, mas tem para todo mundo? Esse exemplo que a gente deu no universo mostra, né? Vocês querem... Mais algum exemplo do que existe sobra de energia, né, para a gente utilizar? E isso não é, estamos destruindo o nosso planeta. Isso é outra coisa, isso é outra coisa. Isso aí, o que é destruir o nosso planeta, pegando esse gancho? É utilizar mal essa energia. Cara, a gente consome na cidade, tá? A gente, todos aqui, 200 litros de água para tomar banho, em média, aí. A gente precisa, um banho bem tomado, sem ficar aquele banho pouco, de 20 litros. E já é demais, hein? 10% disso. Então, assim, a gente joga fora muita energia. Muita energia. Muito. Nossa. Enfim. Obrigado, Marli, imagina, eu que agradeço. Sempre contribui muito aqui para a gente. Marli, você quer falar? Vai falar? O Roosevelt quer falar. Roosevelt, pode falar. Não, eu ia falar para o Márcio, né? O Márcio falou, a gente gasta muita energia. Como diria Kardashev, né? Kardashev fala do potencial energético da raça humana, mas nesse momento nós estamos ainda muito baixo na escala dele. Pode falar, Marli. Então, está aberto, né? Eu me preocupo, eu não sou assim excessivamente econômica. Eu sou uma pessoa econômica. É natureza. Talvez pelo meu medo de arriscar, não é arriscar, em multiplicar o que eu poderia. Algumas vezes que eu fiz alguma coisa, eu realmente fiz e deu certo o projeto. Mas eu tive muita dificuldade com a mão de obra e com a legislação vigente. Na época, vou retrar, pela primeira vez, eu fiz uma indústria de artefatos de couro, bolsas e cintos, nada artificial, couro legítimo, tudo. Fui muito bem sucedida, o negócio cresceu muito rápido, mas eu tive, assim, uma inexperiência muito grande com a mão de obra. E eu tive muito problema com gravidez. Ter que trocar funcionários, porque é causa do auxílio natalidade, né, do período que a mãe tinha que ficar em casa, e costurar uma bolsa de couro não é a mesma coisa que costurar um tecido. É uma mão de obra muito específica. E até você formar essa mão de obra leva muito tempo. Então, são coisas que eu deparei assim que eu não podia imaginar que acontecia. Isso foi um fator. Outro fator é assim, a inconstância da legislação no Brasil ainda, porque quando você tem um projeto de fazer um bom produto e as importações eram fechadas, de repente muda tudo, que pode abrir todas as importações de qualquer maneira, e você não tem mais possibilidade de competir com a mudança de governo que falou que agora pode entrar tudo. Então, você tem que mudar de novo, né? Então, isso foi um problema. Outro problema foi a mão grande dos sindicatos, na época, estou falando da década de 90, que tinha um piso salarial abusivo e uma série de coisas. Então, tudo isso fez com que eu conhecesse um lado da indústria que me deixou muito fragilizada, muito ruim, não gostei. Vendi a minha parte da empresa, mas a empresa nunca consegui
por o que eu investi nos 5 anos, nem era previsto isso, porque a gente acabou comprando muito maquinário, muita coisa para aumentar a produção. Aí chegamos à conclusão que a produção nunca aumentava, tinha que ficar chamando gente para trabalhar. É meio difícil mão de obra nesse quesito. Bom, outra coisa, saiu talvez há um mês atrás uma pesquisa muito séria do quociente intelectual do brasileiro hoje, ativo, que está entrando, 87, é muito baixo. Então, o que você pode esperar de uma nação que de 30 anos para cá, 35 anos para cá, não progrediu nesse quesito intelectual, regrediu demais. Aí você vê que a sua vida está pautada na decisão da maioria, de uma maioria que até então manipulável, né? Então, assim, por exemplo, eu tive a oportunidade de vender um imóvel há uns 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, e eu, com muito medo, eu até precisava vender, você quer saber, né? Mas eu tinha que vender esse imóvel em 2013, mais ou menos. Minha mãe estava com Alzheimer. Eu estava numa fase que estava mudando a legislação trabalhista do empregado e outras coisas, que eu não ia ter condições mais de ter minha mãe com cuidadores, aquela coisa toda que necessita, né? Minha mãe veio a falecer faleceu em março, 2 meses antes da entrada da nova lei em vigor. Mas eu precisava vender o imóvel. Se eu tivesse vendido aquele imóvel com aquele valor daquela época, nenhuma aplicação teria dado como hoje esse mesmo imóvel vale. Então, mas eu fico naquele sufoco, porque eu tenho, numa emergência, a vender por um preço menor, porque eu não tenho, está tudo empatado. Mas eu tenho muito medo da percepção do brasileiro, da escolha dos brasileiros diante do que nós temos visto nas últimas décadas, né? Das decisões que foram tão desastrosas. E aí também o fator internacional, né? Assim, tá tudo muito. Então eu acho, assim, eu tenho muito medo de qualquer passo. E o custo está muito alto dos impostos e o custo de um seguro de vida, de saúde, está muito alto. Eu tenho 63 anos, é muito alto. Então, assim, é uma série de coisas, eu não sei aonde aplicar esse excedente que eu tenho que ter de reserva, que a Fabiana falou, morro de medo. Para ser sincera, eu sou tão assim, leiga, que está na poupança. O que eu tenho está na poupança. Era só isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Nossa, Marli, obrigada por compartilhar isso. Você fez um resumo aí da sua experiência, né, de trabalho e tudo mais. Eu acho que a primeira coisa que você tem que lidar é com esse seu medo, né? Porque, assim, você é capaz de ter um negócio, você já teve. Claro que nem todas as experiências da nossa vida, elas vão trazer aquilo que a gente espera, a expectativa que a gente gerou, ela vai ser de retorno para nós, né? Então, você tem que confiar que você é capaz, que você pode. Governo internacional, isso sempre vai ter, de uma forma ou de outra. As situações na vida de todos nós, elas vão acontecer de uma forma ou de outra. Então, se você confiando mais em você, essas coisas vão se deixando de ser pesadas, né? E aí você vai conseguir gerir. Aí, quanto à questão de ativos, patrimônios, daí depois a gente pode até conversar, né? Mas a primeira coisa que você tem que quebrar é esse seu medo. Marli, você pode muito. Aliás, você construiu uma família maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer, tá? E um patrimônio muito bom também, não precisa ter medo não, confia, tá? E não sei se alguém quiser complementar alguma coisa. Antes do Fred, o Fred levantou a mão ali, eu só queria falar, você foi na veia, assim, você foi ali na ferida da Marli. Ela usou a palavra medo ali umas 1000 vezes, viu, Marli? E assim, com todo respeito ao seu medo e à sua história de vida. Mas o medo nada mais é do que você pegar tudo isso que a gente falou aqui de energia e trancar. Ó aqui seu corpo, ó, você tá trancando, eu tô com medo.
Se você não liberar essa energia, não evolui, não evolui no sentido de prosperidade. Então não tem outro caminho, porque a gente falou aqui, né, Andrei? A gente falou uma vez aqui uma live sobre fé incondicional e medo, tá? Ou você tem medo ou você tem fé. Os dois, porque eu posso ter fé com medo? Pode, mas não comunicam, não comunicam. Então, o que a Fabi falou ali foi muito sério, é trocar esse medo, por quê? Pela fé incondicional que você é capaz. Olha a sua história, olha o que você construiu. Olha, né? Olha todos os fracassos que você teve na vida para poder ter a vitória, porque o fracasso faz parte da caminhada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Você falou assim, mas o imóvel nada daria tanto rendimento quanto o imóvel você teria. Tá, mas qual é o seu conhecimento de rentabilidade de mercado? Eu vou te falar só Bitcoin. Naquela época, se você tivesse vendido, né? Você não tinha esse conhecimento nessa época, se tivesse vendido o imóvel, tivesse comprado tudo em Bitcoin, ninguém que tinha, na verdade. Então, isso que você falou, que nenhum investimento pagaria a valorização do imóvel, não é verdade. Tá? Desculpa, no meu mundo não é verdade. Desculpa discordar de você, sendo bem sincero. Mas assim, por quê? Porque você não tinha aquele conhecimento na época de outros investimentos. Então, como é que a gente quebra esse teu medo aí? Estudo, conhecimento, ir a campo, buscar ajuda, buscar uma educadora financeira, porque aí você quebra esses medos e você vai destrancar essa energia. Tá? Só para dar uma complementação aí no que a Fabi falou. Obrigado. Vou dar a palavra aqui para o Fred, antes de voltar aí para... A bateria dele está acabando. Do Fred? Ah lá, não guardou energia, Fred? Que isso? Tá acabando a energia, pô. Aqui tá feio o negócio. Parabéns Fred. Primeiro aí, Fabi, pela apresentação. Boa noite a todos aí. Uma satisfação estar com vocês. Muito legal. Primeiro eu quero fazer 2 reivindicações, tá? Estou vendo a camiseta do Fred aí. Eu também quero, tá? Então, eu estou reivindicando aqui uma camiseta da Foster. E depois eu quero reivindicar do Roosevelt, ele está com a camiseta da Binance. Ele tem que dar uma linha de criptomoeda. Ele tem que dar uma linha de criptomoeda. Como o Márcio falou, conhecimento é grana. E esse conhecimento aí é muita grana, entendeu? Então tem que passar um pouquinho para nós. Eu estou querendo aprender de criptomoeda. Tem que agradecer ao Márcio. E é só acrescentando aí, Fabinho, muito boa a apresentação. Uma das coisas que eu aprendi aí lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu recomendo para todos aí, o que ele ensinou para a gente em relação aos tributos, né? Quem paga tributo perde dinheiro, né? E o que ele deixa claro lá é que você tem que fazer as suas relações comerciais e enfim, gerais com dinheiro, buscando um planejamento tributário muito bom, né? Aproveitando fazer nosso marketing, que nós também estamos trabalhando aí com a holding, né? Que é justamente para não pagar imposto de transmissão em sucessão, né? Que se gasta 15% do patrimônio jogado fora na sucessão, né? Para reduzir isso para 2%, no máximo 3%. Então, quer dizer, a gente tem que fazer esse planejamento tributário, porque, infelizmente, o leão, e não é só o nosso leão, porque o Tio Sam também nos Estados Unidos cobra muito alto, né? Então, esse é um ponto aí que a gente tem que pensar bastante, né? Mas muito legal, pessoal, estar com vocês aqui hoje, né? Valeu, isso aí, Fred, obrigada. Realmente, aí o conhecimento, né, a gente vai buscar de pessoas aptas nas suas áreas que vão nos auxiliar a gerir melhor, né? Porque também a gente não consegue aprender, quer dizer, consegue, mas de uma vez só ter esse conhecimento. Então, a gente vai se valendo aí dos profissionais capacitados aqui do mercado para fazer essa assessoria. E o Marcos vai falar também, Marcos. Aí você está sem áudio. Está sem áudio. Eu sei nem por onde começar, viu? O Márcio começou a falar, eu fiquei empolgado, já peguei umas coisas aqui para poder falar também. Agora chegou o nosso colega também, falou também aí sobre road, já me interessou também. O grupo aqui tá show, hein? A Marli precisa falar do Tesouro Selic para ela aí, viu, Fabiano? Você conversa com ela, que não tem como isso aí, viu? Pode não, isso vamos pelo mudar menos rapidinho. Não deixa na poupança, não. Vai na poupança, Marli. Gente, tem que ser devagar, calma. Não, sim, só para pegar um pouquinho o que o Márcio falou, eu gostei muito do que ele falou aí sobre energia. Mas o que é energia?
Energia é pensamento. É o que eu penso, é o que a Fabiana pensa, o que o Márcio pensa. Então, essa energia, ela produz o quê? Uma substância amorfa que existe no universo. Eu não sei para quem já leu A Ciência para Ficar Rico, do Wallace aqui, ele fala muito sobre isso, entendeu? Eu tenho esse livro. E o pensamento, essa substância amorfa, quando você tem um pensamento de conquistar algum objetivo, você vai pensando sobre aquele assunto e esse pensamento cria pensamento positivo, na qual vai atraindo pessoas o seu convívio ali com o mesmo propósito e você vai conseguindo construir o que você está buscando. Então, isso que gera a energia, né? E essa substância amorfa aí é o que gera todo o universo, né? Você vai prosperando nesse sentido aí. Então, fica aí também uma recomendação da ciência para ficar rico aí. Depois, se quiser, também eu posso estar mandando para a Fabiana. A Fabiana repassa o pessoal no PDF aí. Lembrando também que eu tenho também o que você mostrou aí, viu, Fabiana? Já li ele também, né? E voltando, falando um pouquinho da sua apresentação lá, parabéns também, né? O que acontece? Você falou muito da reserva de emergência, né? Mas uma coisa que eu queria alertar também é que existem várias armadilhas dentro do mercado financeiro e na nossa economia aqui no Brasil também, né? Principalmente uma coisa que eu percebo muito, que muitas vezes o crédito ele é muito mais valorizado que você ter o dinheiro. Então as pessoas ficam ofertando muito cartões de crédito, isso. Eu não sei, mas eu acho que você vai lembrar também, a Marli também. Antigamente o pessoal dava cheque predatório até para 120 dias. É um absurdo. Então, vem de uma tradição muito aqui, que é explorado muito pelos bancos, pelas instituições financeiras aqui no nosso país. Por isso que mais de 70% da população brasileira está endividada. Porque parece que o crédito é mais importante que você ter a sua reserva de emergência, do que ser seu dinheiro. Então, isso tem que ser mudado. Tá certo? Tem que ser mudado. E você foi muito bem na sua colocação lá da roda, né? Porque o que acontece? É importante a gente ter reserva, mas de que forma fazer essa reserva? Tá certo? Eu até coloquei ali no chat, pague-se você primeiro. Só que para você pagar você primeiro, você tem que saber quanto que passa de dinheiro na sua mão. Aí entra o conceito do fluxo de caixa, que é importante a gente trabalhar. Quanto que entrou e quanto que está saindo. Porque a partir do momento que você tem esse número claro na sua mente, você não precisa ter aplicativo, planilha, faz uma folha, pega uma folha aí, ó, uma coluna entrada, uma coluna saída. E vê quanto que sobra em percentual, e esse percentual você destina para reserva de emergência, ou reserva de oportunidade. Aí que a gente vai entrar na parte de ativos de investimento. Ver qual é o seu perfil, qual é o objetivo, quanto tempo, quanto você quer de dinheiro nessa parte. Aí a gente vai querer entender renda fixa, variável, mas primeiro precisa colocar a casa em ordem. Em suma, você abordou muito bem, você falou o que é necessário, né? Mas eu gostei da sala aqui, porque a gente falou sobre organização, falamos sobre um pouco de investimento, sobre empreendedorismo, que eu achei muito interessante aí, né? Tem uma frase sua que você fala lá, a riqueza de uma pessoa pode ajudar os outros que estão em desvantagem. Aí entra o empreendedorismo, né? Temos o empreendedorismo, é nosso colega que tem a qualificadora, certamente passa dinheiro todo dia na mão dele aí, e ele está gerando emprego, tá certo? Ele está gerando emprego. E aí que tem muitas crenças de pessoas que são empregados que não entendem. Eles ficam falando mal do patrão, só que o patrão ele está ali pegando o seu recurso de dinheiro e dando oportunidade para as pessoas ter o seu pão em casa através de um trabalho. Só que o patrão não vai te pagar R$2.000 a mais só porque você quer. Você tem que fazer, valer que o Márcio falou lá, a sua hora de energia ela tem que ter um valor agregado maior. Agora, se você chega lá com o nosso colega da panificadora, é o Fred, né, que tem a panificadora, né? Não, Gelder. É o Gelder, desculpa. O que acontece? Você fala, pô, mas você está vendendo quantos pão no sábado? 5.000. E se a gente fizer um planejamento para vender 10.000, 8.000? Você me dá uma porcentagem aí, uma bonificação no salário, aí muda a conversa. Mas as pessoas não, as pessoas estão achando que o patrão vai dar R$500, R$1.000 de aumento do nada. Não é assim que funcionam as coisas. Então, isso é importante a gente trabalhar também para poder mudar a mentalidade de quem é CLT, né, que trabalha para as pessoas. Enfim, tem outros assuntos, mas acho que eu falo por aqui porque tem mais pessoal para falar. Isso, vamos principalmente aqueles que ainda não falaram, né, já caminhando já para os instantes finais,
Aqueles que não deram, que não falaram, né? Aqueles que quiserem falar, a gente vai dar aí alguns segundinhos aí para que dê um alô, para a gente já encaminhar para os... Você vê, quando o encontro é gostoso, né? O tempo passa, a gente nem percebe, né? Mas já estamos caminhando já para os minutos finais. Então vamos lá, quem gostaria de falar aí? Estou vendo que a Neuza, né? Faz tempo que a gente não via a Neuza por aqui. O Fred já falou, o Roosevelt já falou, né? O Roosevelt já falou, o Fred já falou. Alguém quer algum comentário? Só um comentário a fazer a respeito do tamanho do universo. O nosso universo é o sétimo e último universo formado. Tem 6 antes. E junto com esses superuniversos tem um outro universo. Eu estudo isso, é muito interessante. É maior do que a gente imagina, ou nem pode, a gente nem tem noção. Muito bom. Roosevelt, quer dar uma palavrinha? Você levantou a mão? Queria agradecer, né, a palestra, embora eu tenha pego só uma boa parte dela já tinha passado, Fabi. Está sendo gravada, viu, Roosevelt? Está sendo gravada. Então não tem desculpa. Eu assisto a primeira parte e também eu compartilhei um arquivo que fala isto é água. E no ponto, quando a Fabiana está falando sobre a questão do dinheiro, né, a gente tem uma educação herdada no Brasil de que dinheiro é pecado, né? Por isso que muitas pessoas não querem tocar no dinheiro, né? Acho que aí é um ponto também para reflexão. Uhum. E aquele documento ele fala logo nas páginas finais sobre essa relação também. Aquilo que você se devotar é o que vai te consumir, né? Mas depende de como você vai se doar também, né? Então a relação com o dinheiro ela precisa ser uma relação realmente de conhecimento. Tá aí a Fabiana para ajudar a gente, né? Alguém mais quer fazer algum comentário para a gente já caminhar para o encerramento? Vou falar rapidamente aqui, 3 coisinhas que eu anotei aqui. Primeiro, tem uma frase muito importante, quando a gente estava falando de crédito agora há pouco, Marcos. O crédito ele é mais importante do que o dinheiro. Quando a gente entende isso, que o crédito ele é mais importante do que você ter o dinheiro em si, isso é fundamental. Isso é um problema na nossa sociedade, sim, porque, como vocês falaram, 70% da sociedade está endividada, então está sem crédito. Então, não tem como evoluir sem crédito. Isso é básico, né? Pagar as contas é o mínimo. Outra coisa que eu queria trazer aqui, um convite e reflexão, a gente fala, a gente pensa, vamos fazer, você tem que saber quanto você gasta, e aí o que sobrar você investe. Já tá errado a gente chamar de sobra, porque não pode chamar o seu dinheiro investido de sobra, isso é energia. E é o contrário. A gente tem que saber quanto a gente custa por mês, isso sem dúvida nenhuma, mas antes de pagar as contas tem que investir. Essa regrinha ela funciona muito para quem quer prosperar. Então, ok, eu custo por mês 5 mil reais, faço 8, então já começa o mês assim, já coloca os 3 mil para render. E depois você paga as contas. Mas não sei o que, vai faltar. Faltou, paciência. Paciência, não tem a troca do prazer pela dor, né? A troca a dor no curto prazo, o prazer no longo. E o lance o capitalismo ele trouxe isso para a gente. Rapidamente, Andrei, desculpa, pessoal, estou tomando muito tempo aqui, mas uma das características do capitalismo é a facilidade do crédito. E é por isso que tanta gente entende mal o capitalismo, é por isso que o socialista usa muito para meter o pau no capitalismo, porque acha que o problema do mundo é o dinheiro, é o capital. Não, o problema é a cultura das pessoas que não sabem investir bem esse capital, não sabem usar o crédito. Então, é sim uma armadilha do capitalismo te fornecer muito crédito para você se endividar, e essa facilidade de crédito o capitalismo dá, o socialismo não vai te dar, ele vai te escravizar naquilo ali, acabou, né? Então, a gente entra aqui numa discussão, uma seara política que não vamos muito a fundo, não, mas a gente tem que... O problema não é o dinheiro, é o que as pessoas fazem com ele. Então, esse é o problema que o capital, a liberdade que o capitalismo traz, as pessoas não sabem, né? Não vamos generalizar, a gente fala muitas pessoas, né? Mas algumas pessoas não sabem usar essa liberdade, abusam dessa liberdade e se endividam. Simples assim. Então, só queria trazer essas 3 frases para encerrar. E parabéns mais uma vez pelo tema. E obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Muito bom estar aqui com vocês. Só para complementar rapidinho o que o Márcio falou, eu coloquei até no chat aqui que eu sempre defendi que você deve se pagar primeiro.
Aí depois você paga as contas. Eu já coloquei bem de início, que eu acredito nisso. É isso mesmo. Quando eu fiz a chamada, né, eu coloquei o seguinte, né, que a gente ia tratar de um personagem extremamente polêmico, né, que invariavelmente nos acompanha a vida de todos, né? Então, ainda que eu não queira, eu sou obrigado a conviver com ele, o dinheiro. O dinheiro é um personagem bastante polêmico, que queira ou não queira, faz parte da nossa vida, mesmo antes da gente nascer. E a respeito do dinheiro, né, queria parabenizar a Fabiana por trazer esse tema, né, que sempre é muito polêmico, porque aqui eu aprendi muito com cada um de vocês, com todas as contribuições que foram dadas aqui. E o dinheiro, ele é um tema polêmico, por quê? Porque, assim, existem diversas concepções do dinheiro, né? Então, tem aquele que acha que o dinheiro é coisa do capeta, né? Aquele que acha que o dinheiro é a perdição. Quer dizer, eu já vi muitas coisas a respeito do dinheiro, mas o fato é que muita gente comenta comigo que dinheiro, já tiramos, viu, gente? Já tiramos a foto. Depois a gente tira outra. Mas o dinheiro, gente, eu já vi várias vezes as pessoas falando assim, né? Ah, mas o dinheiro não é o mais importante, não é tudo. Eu costumo dizer o seguinte, mas é óbvio que o dinheiro não é tudo. Mas isso não significa que o dinheiro não é nada. Tem uma passagem, eu gosto muito de um autor chamado Bob Proctor, falecido agora no comecinho do mês passado, e ele conta uma história no livro dele, You Were Born Rich, Você Nasceu Rico. Ele conta que em meados lá do comecinho do século XX, muitos magnatas, né, americanos se reuniram num grande hotel em Nova York. E nessa reunião estavam donos de empresas, né, de impérios lá nos Estados Unidos. Então, o Bob Proctor, ele comenta que naquela reunião, somados ali, era o PIB americano ali, reunido ali naquele evento. E, curiosamente, depois de alguns anos, muitos deles se suicidaram. Muitos deles morreram em situações assim, de depressão, problemas relacionados a desequilíbrios de toda a natureza. Então, isso demonstra que, de fato, o dinheiro não é tudo, tá? Mas você generalizar e polemizar dizendo que o dinheiro não é importante é um erro enorme, porque por isso que a gente fez questão de trazer aqui a roda da vida, porque por mais que você tenha saúde, por mais que você tenha saúde emocional, por mais que você tenha equilíbrio, etc., mas se te falta dinheiro, esse equilíbrio uma hora vai embora. Ele vai embora. Por quê? Porque o dinheiro ele é básico, né? Nós estamos aqui numa sala, o ar-condicionado ligado, a energia elétrica ligada, isso tem custo. Então, dizer que o dinheiro não é importante, gente, é utopia. Tá? E como foi muito bem dito aqui pelo Márcio, né, tudo é energia, nós somos 100% energia. E o dinheiro também é. E o conceito de riqueza, gente, a riqueza não é a quantidade de dinheiro que você tem no bolso ou no banco. A riqueza é aquilo que está dentro da sua mente. Porque você pode, e os exemplos estão aí, tá? As estatísticas não mentem. Pessoas que são agraciadas na loteria, né, na Mega Sena, pessoas que ganham dinheiro, aí o termo é ganhar mesmo, né, porque o que ele fez em troca? Ele fez uma aposta e ganhou a aposta. Quer dizer, não foi fruto de um esforço, né, de um trabalho. Então, os ganhadores de loteria, eles, muitos deles acabaram, depois de um certo tempo, se tornando mais pobres do que antes deles ganharem na loteria. Por quê? Porque, por causa do mindset, ele não tem o mindset do dinheiro, ele não consegue, ele não tem um bom relacionamento com o dinheiro. E você vê isso, a gente vem de berço, o dinheiro é sujo, o dinheiro, né, vai lavar a mão. Não que o dinheiro, lógico, você vai manusear o dinheiro em espécie, você vai ter que lavar a mão mesmo. Como você tem que lavar a mão se você pega algum bem que está sendo manuseado publicamente, né? Mas não o dinheiro em si é sujo. Então, a gente aprende isso por questões culturais, questões religiosas, sei lá, questões de toda a natureza, que o dinheiro não é bom. E é uma mentira, tá? É uma mentira. O dinheiro é bom sim, tá? O dinheiro é uma energia, com o dinheiro você consegue levar progresso, tá? O dinheiro você consegue mobilizar
ajudar muita gente, como foi colocado aqui na apresentação da Fabiana. O dinheiro cura doenças, através de estudo, de tecnologia, nas universidades, descobrindo tecnologias para poder descobrir a cura das doenças. E o que movimenta isso? É o dinheiro. Tem uma mensagem, tá? Para aqueles, e dentro do espiritismo foi comentado aqui, essa vertente espírita, né? Que há espíritas que também condenam o dinheiro, tá? E eu atribuo isso também falta de conhecimento, porque se você fosse aprofundar na literatura espírita, isso não está. Existe uma mensagem do Terra de Menezes, que é um benfeitor, um médico benfeitor, que ele diz o seguinte, né, que o dinheiro, ele é energia. E o mesmo dinheiro, tá, ele pode fomentar o crime, ele pode fomentar a guerra, como ele pode fomentar a universidade para a cura das doenças. É o mesmo dinheiro. Então, o que vai realmente importar não é o dinheiro em si, que é uma energia, mas é a forma como você usa a energia, que o Márcio acabou de mostrar para a gente aqui. Então, gente, toda vez que a gente ouvir, tá, a expressão, dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é sujo, o dinheiro é isso. Gente, o dinheiro sozinho, de fato, não traz a felicidade, tá? Mas vai viver sem dinheiro para ver se você vai ser feliz. Moral da história. Lutemos, tá, contra essas crenças limitantes que existem ainda dentro de nós, tá? São paradigmas que estão incrustados ainda na nossa sociedade, a gente tem que lutar contra isso. A roda da vida é o que nós vamos tratar aqui, é uma roda, tá? Se eu foco em todos os outros pilares e me esqueço do dinheiro, o que vai acontecer? A minha roda não anda. E aí a minha falta de dinheiro vai me trazer desequilíbrio nos outros pilares também. Então o dinheiro é sim importante, tá? É óbvio que ele não é tudo, mas ele faz parte. Ele tem tanta importância quanto a saúde, quanto, sabe, em todos os outros pilares. Pessoal, gratidão. Vou dar a palavra final para a Fabiana para dar o encerramento. E agora as nossas reuniões não são mais semanais, elas são quinzenais. Então, não na próxima quinta, mas na outra, estaremos de volta aqui com o tema ligado à roda da vida. Fabiana, é contigo. Quero agradecer. Uma coisa bem pequenininha. Ele falou que o importante é crédito. Aí me veio assim, a palavra crédito vem do credo, de crer, de acreditar, né? Então, é uma coisa muito ligada à fé, à positividade. Eu tenho crédito, eu acredito, eu creio. É o credo. A palavra vem de ter, de poder. É isso daí. Parabéns, obrigada, gente. A mensagem final que eu vou deixar, sejamos nós, aquela pedrinha que a gente joga na água e reverbera em energia, contagiando a quem está ao nosso redor. Então, que nós levamos essa energia positiva, esse conhecimento que a gente tem, todos nós aqui aprendemos alguma coisa, né? Então, que a gente possa levar isso para nós e reverberar para as pessoas que estão ao nosso lado. Porque eu acredito, sim, que nós fazendo a nossa parte, contagiando o lado bom, né, das pessoas ao nosso redor, isso vai sendo multiplicado. E isso transforma pessoas, transforma gerações. Então, que nós sejamos esse modelo de transformação para nós, em primeiro lugar, e para as pessoas ao nosso redor. Que aí, sim, a gente consegue levar prosperidade para todo mundo. Então, fiquem bem. Excelente Páscoa para todos. Deus abençoe a todos. Obrigada, gente.